Esse é o Evangelho da reunião 26, dia 26 de março de 2017. Mas o capítulo é 28 e não 26. 28, então, coletânea de preces espíritas. Item 64. Tudo bem, estou longo. 64. Boa tarde. Olá, tudo bem? Como vai? Então vamos lá, 64, achou? Cheio. Então vamos lá. Prece pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação que está atrás explicado. Capítulo 27, números 9, 18 e seguintes. Aquele que está compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma de tal pessoa. Bons espíritos, para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio. Fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Abri seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, eles podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes abrandar as suas penas, em lhes mostrando que há na terra seres que sabem deles se compadecer e que desejam a sua felicidade. Então, outra prece, aqui acho que é outra prece, né? Nós vos pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e estão ainda arrastados para um mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam. Que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram a força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta, às vezes no caminho. Tende piedade destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desprezaram e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatar o seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Certo? Na verdade, a prece é o que a gente aprende, o que a gente estuda, só que num outro formato de desejo, de que leve, de desejo de que isso chegue a pessoas que de
alguma forma não têm isso, ou não se preocuparam com isso, ou não têm essas informações e que estão sofrendo, ou que não tiveram coragem suficiente, ou não conseguiram sustentar isso, né? Então, que ele fala aqui que capacidade de perdoar em outro momento, ele fala de abrir o coração ao arrependimento, o desejo de melhorar, compreender que pelo seu próprio esforço pode melhorar. Então, que a gente conversa bastante de que tudo depende da gente. Então, às vezes a gente acaba colocando a culpa nos outros, no momento. Mas eu li um livro que eu terminei hoje, que fala o seguinte, depende da própria pessoa. Se quando ela sair do torno, né, ela vai sair toda, o torno que faz peças de barro, né? Se vai sair toda amassada ou se vai sair toda polida, né? Então, toda machucada ou toda polida, depende da pessoa. Então, pessoas podem passar pela mesma situação, então 2 pessoas podem bater o carro. Uma pode respirar fundo e continuar a vida, e a outra fala, acabou meu dia, acabou meu mês, acabou... Então, depende muito de cada pessoa. E a prece é que desejo de que essas informações, esse sentimento chegue a outras pessoas, né? A quem está sofrendo. A primeira observação que eu faço, que acompanhando nossas edições de Evangelho são diferentes e as traduções são diferentes, são eu diria que pelo menos uns 40% das palavras são diferentes. E lembra aquela diferença que Voltaire se pontuou da prece mecânica, da prece decorada e da prece fez sentida, aquela prece que você fala de dentro, tendo a intenção colocando toda a sua intenção e toda a sua atenção naquele pedido aos céus. Essa diferença nas palavras já mostra que a palavra exata ela não tem tanta importância numa prece quanto o sentido que você dá a ela, com a sua energia, com a sua emoção voltada para aquele pedido contido na prece. E a segunda observação que eu faço é uma prece pelos sofredores, e muitas vezes a gente recebe pedidos de preces. Nos últimos dias eu particularmente não recebi nenhum, mas tenho a impressão que certamente não é porque o sofrimento diminuiu. Não, certamente eu acho que a necessidade colocou essa parte do Evangelho hoje para nós. Acho que é isso. Eu entendo essas preces que foram lidas talvez de uma maneira um pouco mais, pensar assim, prescritiva, que é quando você vai fazer uma prece, ela não pode ser mecânica, mas ela também deve conter um conjunto de elementos que vão acessar especificamente aqueles problemas. Então, de nada vale se ela não for feita com sentimento e com coração. Mas se ela também não tiver os componentes específicos para cada problema, talvez ela também não consiga atingir a sua meta, a sua missão, e acaba sendo também um outro tipo de verborragia, muito embora bem sentido, né? Então acho que aqui quando ele fala, a prece ela acaba sendo uma súplica, né? Que é uma forma de você fortalecer no seu próximo aspectos que nele se encontram, né? Elas se encontram frágeis, né? Então você está pedindo, né, para que, pensemos aí no universo, as energias ali se conglomerem nos centros de força para que aquela pessoa consiga, né, sair daquele problema, daquela dificuldade pelas suas próprias forças. Me chamou muita atenção uma frase em que ele diz que será a força
para se levantar sairá das próprias faltas cometidas. Né? Então, exatamente a reação que vem com a falta, né, que é o remorso, a autopercepção, que vai fazer com que o auto-amor tire a pessoa, encontre as forças, né, para se levantar. E aí, complementando o que vocês estão falando, né, a prece ela também atua, se a gente pensar, com uma nanotecnologia. Né? Então, você tem, às vezes, problemas muito pequenininhos, específicos, que requerem palavras cirúrgicas ali, para isso, naquele problema especificamente. Né? Então, nesse caso, a gente está falando de sofredores em geral. E, complementando o que você falou, Paulo, tem muitas pessoas que sofrem agruras na carne ou problemas mentais manifestos, mas existem também todo o conjunto de sofredores inconscientes, né? Pelo menos 3 deles estão sentados aqui, né? Não sei quem escapa aqui, tá? Mas tem pelo menos 3 ou 4 aqui nessa mesa, né? E é exatamente o problema, como que eu consigo entender esse sofrimento, que são os erros recorrentes, os maus hábitos, né, os danos causados, não compreendidos. E eu acho que essa prece toca também, né, para cada um de nós. Para no momento que a gente estiver na dificuldade, a gente lembrar disso. Ninguém entra numa dificuldade à toa. Ninguém passa por um sofrimento à toa. É bem naquela hora que você tem que pegar toda a força que emerge dessas faltas e conseguir sair. Acho que outro aspecto, lá vou eu para Umbanda lá, a oração serve para você e também serve para os outros. Serve para você chegar e falar, opa, estou precisando de alguma coisa, vamos lá. E tem uma outra oração que as pessoas esquecem, que está sendo pouco usado hoje em dia, que é o benzimento. O benzimento é uma oração absolutamente cirúrgica, porque pega ali. Então, antigamente se tinha oração para qualquer coisa, até para criança que demorava para falar. Tinha uma coisa que a minha avó fazia e a criança no dia seguinte, pronto. Sabe, parecia que desatava a nossa. Isso equivale ao passe ou não? Ou é diferente? Não, o passe você usa uma ou se você não está incorporado, tem. Aí o benzimento é algo bem específico. Não é específico porque em tese... Não, específico assim, você tem um problema muito específico e você faz um benzimento para aquilo. Antigamente, não. Antigamente era assim, as pessoas eram médiums, não sabiam que eram médiums, mas tinham o dom de fazer alguma coisa. Chamava isso de benzer. Tá? E, em tese, pode ficar incorporado ou não, ou pode ser apenas sensitivo ou não, mas, sabe, você benzia com arruda uma criança que não come, que só vomita, e chega em casa, a criança come 3 pratos de arroz e feijão. Não pode ser totalmente anímico. Tá? Que é o que a gente fala da pessoa que fala que está incorporada e não está, chama anímico, né? Outra coisa, em tese, todos nós somos eguns. O que é um egum? O egum é o cara que já morreu, encarnou, encarnou e vamos embora. Tá? Então nós também já passamos por isso. Eu acho que a oração, teria mais ou menos que usar um pouquinho de cada um. Precisava ter algumas palavras-chave, mas também tinham que vir do coração, mas também não podia ser tão aleatória e teria que ter mais um objetivo. Que nem eu me convidaram para ir numa reunião evangélica uma vez, o pessoal gritava tanto que você não conseguia ouvir você, de tanto que o pessoal gritava. Virou quase uma psicose, um negócio assim, maluco. Tá? Fervor virou um fervo. Nossa, mas assim, sabe, chegou uma hora que eu falei, parou, né? Nossa, eu estava de visitante, fiquei quietinha na minha, mas não tem necessidade do grito. Então a pessoa pega uma tesoura e benze. O meu avô, pai do meu pai, tinha uma oração que era para o inimigo. Então, se você visse o inimigo vindo, você rezava aquela oração e o inimigo via
um sacerdote em cima do burrinho, ele não via você. Era para você escapar dos inimigos. E um manto da invisibilidade. Olha, pode ser o que for, mas você passava perto da pessoa, a pessoa nem se tocava. Você passava perto e a pessoa não via você, por causa de uma oração. Então, eu acho que uma oração é muito importante. Por isso que na Umbanda se fala que os pontos cantados são orações cantadas. Então, a gente deve cantar, por isso que se deve cantar num tom, tudo arrumadinho para você pegar, juntar o máximo de coisas positivas para fazê-la. É energia, né? Todo mundo Nossa, focando oração, a mesma energia. tudo. Eu acho uma Na oração. mesma sintonia, na mesma... Quinta-feira eu fiz um café e eu sempre peço para um evangélico abrir ou fechar e um católico abrir ou fechar. E o católico sempre reza o Pai Nosso, Ave Maria. E o evangélico, ele já agradece a comida que estava lá, agradece as pessoas. Não que eu estou comparando, mas podia, sabe, sair um pouquinho desse comum para você poder falar alguma coisinha. Eu acho. Eu acho que as orações Pai Nosso, Ave Maria, que são todas e outras, né? Muito marcadas, todo mundo conhece, fala, todo mundo junto, tem primeiro a função disso, de sintonizar todo mundo no mesmo pensamento, na mesma energia. E outra coisa que eu acho também, principalmente para quem não consegue ainda, não consegue às vezes falar com suas próprias palavras, às vezes não consegue. É um começo, né? É um passo, é um caminho, ó, mais ou menos nessa direção. Mas eu acho que em certos momentos é importante para sintonizar todo mundo junto. Então, todo mundo falando a mesma coisa. Então, o louvor da igreja evangélica, essa gritaria que te incomodou, mas ali naquele momento acho que é para todo mundo entrar em sintonia e no grito, né? Tem uma pessoa que eu conheço que era evangélica, hoje não é mais. Mas falou, naquele momento era o que eu precisava. Eu estava tão perdida que eu precisava de alguém que não pode pensar muito. Ó, é por aqui, vai. Tem regra, é isso, segue aqui. Falou, mas depois de um tempo, comecei a pensar com o meu pensamento, já não me servia. Como tem gente que primeiro expira e depois vai para virar gente. É o momento da vida. É isso falando, é o momento da vida. Para algumas pessoas tem momentos de vida que precisam de grito. Grito no sentido de, né? Vamos louvor, aqui, né? É o louvor e tal. Tem gente que precisa de um momento de se ouvir, tem gente que tem um momento. Então, é isso, né? Mas que a oração é uma coisa extremamente importante, não importa onde, nem como. Eu já fiquei assim muito emocionado com algumas orações, assim, às vezes de um pastor, assim, você vê, nem é necessariamente uma linguagem que fala, mas com a prece, assim, é tão sentido, palavras tão fortes, assim, mobilismo, padres, todas as religiões, nossa, paz de santo, Deus, fantástico, assim, realmente o poder da prece é fenomenal. Eu acho que até a gente deveria treinar mais, né, assim, fazer como grupo. A se pensar. Mas foi importante falar isso hoje, viu?